Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou de tradução e a galera que acompanha quadrinho das antigas aí, deve ter percebido uma evolução absurda na tradução, na forma como os personagens falam. Eu não vou me lembrar agora a edição, mas tem uma que me marcou. Eu acho que foi no comecinho da Abril, ao final da Ebol, uma frase do Magneto falando com um coloquialismo que não encaixa no personagem, né? Como é que é esse processo de tradução que você faz, Rogério? Você entende um pouco o personagem, entende um pouco o tom dele, busca outras referências? Que cuidado adicional tem, além, obviamente, da tradução fria, né? A tradução, ela é um negócio complicado, tá? Por isso que você tem que ter um tradutor bom, uma pessoa que entenda do que está fazendo, como tradução e como o assunto. E você tem que ter um bom trabalho também do editor, que é a pessoa que coordena tudo isso, né? Coordena toda a produção do quadrinho, é a que vai sentar com o tradutor e falar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, isso aqui não ficou bom, isso aqui não ficou bom. Esse ajuste é muito importante, tá? Porque nenhuma tradução é igual a outra. Como eu falei, às vezes a tradução de um livro sério, ou um livro de literatura, ou um livro de humor, ou um quadrinho, ou um livro infantil, são trabalhos completamente diferentes. A tradução, ela avançou, ela evoluiu, porque não apenas os responsáveis, né, os profissionais, eles foram pegando prática, eles foram entendendo melhor o trabalho deles, como se começou a pensar muito no trabalho em si. É do tipo, tá, eu estou traduzindo, mas como que eu estou traduzindo? Como que eu melhoro isso aqui? Os próprios tradutores e os editores falam, tá, peraí, vamos acertar um pouquinho, o que é melhor para a gente traduzir? O que é melhor para ficar como a versão? Muitos trabalhos a gente precisa pensar não só na tradução fria, como você falou. A tradução fria é você trocar as palavras, isso não é tradução. Trocar as palavras de uma língua para outra. Aí você tem que chegar e entender o que o autor está querendo passar, o que ele quer chegar, o que ele quer que chegue no leitor, que impressão, que mensagem, que emoção ele quer que chegue. E a tradução tem que passar isso. Às vezes, mesmo que, por exemplo, não seja uma tradução fria, que é muito comum o pessoal falar, mas é só traduzir e fica igual. Não passa a mesma coisa. Começando que você tem frases idiomáticas e você tem frases culturais que são diferentes do inglês para o português. Aliás, são diferentes do inglês norte-americano para o inglês britânico, para o inglês australiano. Então, essas coisas, às vezes, você precisa entender que não é só mudar a palavra, é entender o que a pessoa está falando. O trabalho de tradução e de edição é justamente acertar isso para que o produto final chegue no leitor com a intenção e a experiência mais próxima do que o autor fez. Então, é um trabalho um pouco mais complicado do que pegar e jogar uma tradução no Google e depois ir arrumando, sabe? Os quadrinhos, eles têm ainda um pormenor um pouquinho mais complicado do que você traduzir um livro, que você tem que passar uma coloquialidade ao mesmo tempo que você não pode traduzir errado, e você tem que ter um equilíbrio do que a pessoa está falando e do literal. Então, é uma coisa que não é fácil de fazer, e você vai pegando essa manha com o tempo. Você falou que agora a tradução está um pouco melhor, algumas coisas estão melhorando. Sim, porque nós temos muitos profissionais que ficaram lendo a respeito, que ficaram entendendo a respeito, que ficaram pensando a respeito. Nós temos exemplos do tipo, isso aqui saiu assim, mas agora não é melhor assim, de tal forma é melhor assim. Agora a gente tem acesso a ferramentas, a gente tem acesso a textos, a profissionais, você tem internet, que hoje é uma forma de você consultar fontes, consultar pessoas, consultar autores, inclusive, sabe? E entender um pouco melhor. Né? É aquela coisa, hoje em dia, deixa eu pegar um paralelo, quando uma pessoa faz uma crítica de cinema, ela tem muito mais ferramentas, ela não precisa só ver o filme e falar gostei ou não gostei. Ela pode ver entrevista com o diretor, ela pode ver referências do que o filme está falando, ela pode ver detalhes, e aí a crítica dela fica um produto mais rico. Eu imagino que a tradução e a edição de quadrinhos tem um pouco disso. Agora nós temos mais ferramentas também, nós temos mais experiência. Eu não sou o primeiro editor e tradutor de quadrinhos. Eu posso aproveitar de
todo o trabalho dos profissionais que vieram antes de mim. Eu posso sentar com eles e conversar, entender um pouco como que é isso, e passar isso no meu trabalho, deixando o produto final melhor. Ô Rogério, eu queria aproveitar essa linha de pensamento e te perguntar o seguinte: qual é o limite da adaptação de texto? Tá? Eu não quero entrar em celeuma, em discussão, mas ficou famoso recentemente o episódio da HQ Adolf do Pipoca e Nanquim, que eles fizeram uma adaptação que muita gente julgou que tinha aí um recado político ou qualquer coisa do tipo. Não quero entrar nessa discussão, não é isso. Mas eu quero pegar esse exemplo como exemplo de onde o tradutor talvez tenha querido adaptar demais um trabalho que era mais histórico e tudo mais. Qual é esse limite para você no quesito tradução? Existe algum limite ou não? A gente tem que adaptar tudo e... Eu queria lembrar qual é um quadrinho da Ponelli, que é um cara, ele tá, né, no Velho Oeste e tal, e ele trabalha numa fazenda, e quando veio pela Ebal, transferiram a fazenda para o Rio Grande do Sul. Alguém estava falando numa matéria. Então, existe algum limite ou não, né? Qual é a tua visão? Aí vai depender do produto. Vai depender do produto, vai depender do quadrinho, do livro, da história, porque, por exemplo, hoje em dia, é um pouco complicado eu vender um quadrinho de faroeste, hoje, tá? Um quadrinho de faroeste, por exemplo, os Agorotex, e acreditar que o leitor vai achar que aquilo se passa no sul do país, do Brasil. Não, tá claro que aquilo é nos Estados Unidos, é no faroeste dos Estados Unidos. Então, eu vou passar a história, eu vou traduzir a história, eu vou fazer a adaptação da história para que o leitor entenda a história, entenda as referências da história e o porquê que é falado daquele jeito. Precisa de um pouco de adaptação? Sim, precisa. Precisa de regionalização? Depende, caso a caso. Sabe? Não existe aquela coisa do não vou fazer isso nunca, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Isso depende da decisão do editor e de como o editor viu que aquele produto, aquele quadrinho, aquele livro, precisava sair daquela forma para causar a impressão final no leitor. Por exemplo, eu vejo muito... tem uma coisa que acabou virando comum, mas são pequenas frases e pequenas coisas idiomáticas que a gente não está acostumado. Né? Por exemplo, aqui no Brasil não se falava fulano salvou o dia foi salvo ou fulano salvou o dia. A frase era fulano salvou a pátria, que era fulano salvou a pátria, ele foi lá e resolveu o problema. Mas por conta dos desenhos animados, principalmente das Garotas Superpoderosas, que terminava sempre com mais uma vez o dia foi salvo pelas Garotas Superpoderosas, o pessoal acostumou com a frase. E aí agora as pessoas salvam o dia. Então, ok, eu não vejo um problema de você não adaptar uma coisa que ela já ficou conhecida. Eu não vejo. Se no final das contas o leitor final, o público final entendeu e gostou, ok, beleza. Eu, como editor, eu vou pegar, eu vou ver a proposta do título. Se a proposta do título é chocar, se a proposta do título é manter, ter uma frase que não foi usada, não é de época, é uma frase atualizada, porque tem muito material que, se a gente fosse ler com o inglês ou a fala da época, a gente não ia entender, porque não se fala exatamente as mesmas frases, as mesmas referências culturais. A gente precisa de uma adaptação para nossa época, para você entender aquilo, para você entender o que está acontecendo, o que é as frases. Eu acho que isso depende de cada editor e de cada tradutor e da proposta da obra. Então, é uma coisa muito complicada. Por exemplo, se eu fosse traduzir uma história medieval, fantasia medieval, o inglês, se fosse usar o inglês arcaico medieval, nem os americanos entenderam, os americanos e ingleses não entenderam o que está sendo falado, porque é uma construção de frase diferente do inglês atual. E se eu fosse traduzir, mesmo que eu usasse o português arcaico, ia faltar termos, ia faltar
equivalentes. E, então, ia ser uma complicação enorme para um resultado não tão bom. Eu vou dar um exemplo. Eu traduzi um quadrinho para Jambô chamado Masmorras e Dragões. Tá? Masmorras e Dragões é uma gozação com fantasia medieval, que são vários casos de personagens ladrões que dão errados. E em todos os casos, eles usam um tipo de palavrão, que não é palavrão em inglês, que é um pedaço, é uma frase que em inglês antigo é uma palavra que ia dar origem a um palavrão, e que depois virou palavrão, então as pessoas pararam de usar porque era palavrão. Só que na Idade Média não era. A gente não tinha um equivalente em português. Então eu tive que pesquisar as bases de um palavrão em português, mudar um pouco essa base para poder usar como se fosse um palavrão que era usado naquela época. Isso foi uma adaptação necessária. Você percebe a diferença de você ter que fazer uma adaptação e tirar uma da sua cabeça? Isso depende de cada obra, depende da proposta de cada obra. Por exemplo, se eu for pegar qualquer trabalho do Alan Moore ou do Grant Morrison, que tem toda uma pesquisa do linguajar e das frases, se eu fizer uma adaptação nesse material, eu vou estar sendo um criminoso. Tá? Mas aí se eu pegar uma história em quadrinho mensal de um super-herói da Marvel, da DC, em que o autor, o roteirista, colocou frases comuns no público-alvo dos Estados Unidos dessa época, eu vou ter que adaptar para o público-alvo aqui. Eu vou ter que adaptar para referências aqui. Sabe, por exemplo, a Vampira, a Rogue dos X-Men. No original, ela fala com um sotaque que não existe no Brasil. O Gambit fala com um sotaque que é de que é do sul dos Estados Unidos, que não existe no Brasil. Ou eu só tiro o sotaque deles e coloco alguma coisinha para dizer que eles falam com sotaque, ou eu vou inventar um sotaque, sabe? Não faz muito sentido. Por outro lado, vamos voltar. Por outro lado, eu jogo World of Warcraft, WoW. Muita gente joga o WoW em português. Eu jogo em inglês porque eu gosto de ouvir as vozes. Mas em português, ele é localizado, ele é traduzido. E uma característica do WoW é que cada raça diferente, humano, anão, elfo, troll, eles falam com um sotaque diferente. Os trolls falam com sotaque jamaicano, sabe? Tem uma coisa um pouquinho diferente. Aqui no Brasil, como é um jogo, e você tem muita gente que não está ligado que aquele sotaque é britânico, eles fizeram uma adaptação. Os anões de WoW, por exemplo, falam com sotaque gaúcho, sabe? E é divertido isso, sabe? Os trolls que no original falam com sotaque jamaicano, em português eles falam meio, aquela coisa meio de maconheiro, meio, mano, pô, é isso aí. E isso encaixou. Isso foi uma boa adaptação, foi uma boa regionalização. Então, existem casos e casos. De acordo com a obra e com a intenção do produto. E não dá para trocar o Pard do Tex por Parsa, mas dá para pôr o Parsa na boca do Guy Gardner, por exemplo, né? Perfeitamente. Exatamente, cara, exatamente. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de conferir a entrevista completa aqui no Sobrecapa, galera. Valeu!